Então, vamos finalizar, né? Aí o conteúdo de transcrição e tradução. Aqui eu coloco algumas figurinhas para vocês estudarem, né? O processo de transcrição que a gente acabou de ver na outra videoaula, se atentando então para o códon do RNA mensageiro, anticódon para o RNA transportador, ok? Mais uma vez, anticódon, códon, sempre importante. Aqui é uma questãozinha para vocês fazerem, lembrando que para determinar a cadeia polipeptídica tem que olhar a tabela do código genético, pode pegar no livro de vocês, na internet, no próprio slide. Essa questão é uma questão muito legal de se pensar e a gente pode discutir ela no nosso plantão do Teams. Essa questão da segunda fase da Unesp, eu queria que vocês se atentassem que a tabela não é a tabela do código genético de RNA mensageiro, ele deu sequência de DNA. Então, tomem cuidado na hora que eles pedem a sequência de aminoácidos. E aqui da Unicamp, ele deu a tabela de anticódon. Tá? Isso aqui é de anticódon, ou seja, deu tabela de RNA transportador. Então, vejam que tem 3 tipos de exercício aqui. O exercício que você tem que olhar a tabela de RNA mensageiro, exercício de tabela de DNA e exercício dessa tabelinha de RNA transportador. São os diferentes tipos de exercício que a gente pode encontrar. Para finalizar, eu queria fazer um questionamento com vocês, né? Hoje, acredita-se que a gente tenha aí aproximadamente 25 mil genes, ok? E a gente viu que gene é um trecho do DNA que, na maioria das vezes, codifica uma proteína, ok? Então, quantas proteínas nós deveríamos ter? Se o gene é um trecho de DNA que, na maioria das vezes, codifica proteína, seria esperado nós termos mais ou menos do que 25 mil proteínas? Para o vídeo e tenta responder. Seria esperado a gente ter menos, né? Porque se o gene é um trecho de DNA que na maioria das vezes codifica uma proteína, significa que nem sempre ele codifica uma proteína. Então, se a gente tem 25 mil genes, seria esperado a gente ter menos proteína do que gene. Só que a gente tem 100 mil proteínas, a gente tem mais proteína do que gene. Então, o que acontece, né? Por que isso acontece? Isso acontece porque nos eucariotos, não acontece nos procariotos, existe um fenômeno chamado de splicing alternativo, que acontece na transcrição, ok? Então, o que é a transcrição? É o processo que o DNA serve de molde para fazer o RNA. Quando o DNA está servindo de molde para fazer o RNA, esse RNA a gente chama de um pré-RNA. É um RNA primitivo, né? Esse pré-RNA, ele vai conter regiões chamadas de exon, regiões de expressões, né, que vai conter informações para ter aminoácidos, e regiões de intrometidas, ou seja, que não vão ter informações para codificar um aminoácido. Ou seja, um pré-RNA, um RNA primitivo, pode dar origem a vários RNAs mensageiros maduros. E esses RNAs mensageiros maduros diferentes podem dar origem a diferentes tipos de proteína. Como assim, Ana? Então, presta atenção nesse DNA aqui. Se eu tiver várias regiões de exon, e essas verdes seriam os intron, de intrometido, o que a célula faz? A célula corta isso. E aí, a célula ela vai unir os exons, as regiões que vão codificar o aminoácido. Se ela unir somente o 1, o 2 e o 3, vai formar
o RNA mensageiro 1, 2, 3 e vai dar a proteína A. Se a célula unir o 1, o 2 e o 4, não vai unir o 3, vai dar o RNA mensageiro 1, 2, 4 com a proteína B. Se a célula unir o 2 e o 4, vai dar a proteína C. Então, o que acontece? A partir de um único gene, por meio do splice alternativo, que é o recorte de pedaços do DNA, né? Esses exons que podem ser ligados, eu vou dar diferentes tipos de proteína. Por isso que o número de proteínas é maior que o de genes. Aqui, mais uma figurinha para vocês estudarem, né? Então, DNA, então tem várias regiões, as regiões que vão codificar os aminoácidos e as regiões intron, de intrometidas, que elas vão ser descartadas. Então, esses exons, eles podem ser ligados de formas diferentes. Então, observe esse primeiro RNA. 1, 2, 3, 4, 5. Originou a proteína A. 1, 2, 4, 5. Não tem o 3. Se não tem o 3, vai formar outra proteína, a proteína B. 1, 2, 3, 5. Não tem o 4. Então, vai formar a proteína C. Então, a partir de um único gene, que é o DNA, eu tenho a formação de diversos tipos de proteína. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer o exercício de replicação, de transcrição, de tradução e esse daqui de splicing alternativo. A gente volta na próxima semana falando de mutações. Até lá!